Agora nós vamos falar sobre propósito. Pastor Bruno, na sua visão, como é descobrir o propósito e viver esse propósito? Olha, essa palavra propósito, ela virou uma palavra extremamente usada hoje em dia, né? Antigamente na igreja a gente usava muito a palavra chamado e no meio secular usava-se muito vocação. Hoje em dia a gente está olhando muito essa palavra propósito. E eu acredito que o propósito é o significado da sua vida. Eu acredito que, assim como eu estou usando um relógio aqui, vocês podem ver aí na câmera, assim como esse relógio foi feito pela marca que ele é, eu não vou fazer uma propaganda gratuita da marca aqui. Não vai fazer uma propaganda Rolex, vocês entenderam, né? Não, gente? É Rolex, mas já que vai Bulova, é uma marca bem mais lá embaixo. Então, a marca e o projetista desse relógio que fez ele com uma função. E qual é a função dele? É me mostrar a hora. Ele tem o tic-tac dele aqui e tudo mais. E ele está pleno quando ele está realizando a função dele. Então, assim como quem faz um relógio faz para ele mostrar a hora, quem faz uma geladeira faz para ela refrigerar e conservar os alimentos, quem faz o micro-ondas faz para ele aquecer comida, quem faz para o fogão faz para aquecer comida e fazer comida. Deus nos fez também com um propósito. O Criador fez a criatura com um propósito e a gente precisa descobrir isso. E quando a gente vai entrando e destrinchando mais sobre essa questão de propósito, por exemplo, numa grande casa, você tem a geladeira, ela tem um propósito, refrigerar. O micro-ondas tem um propósito, aquecer. São diferentes, mas as duas coisas são úteis em uma casa. O fogão, ele tem também um propósito de aquecer a comida e fazer a comida. Então, o fogão, o propósito dele tem uma similaridade com a do micro-ondas. Então, quando a gente olha para a nossa vida, a gente precisa descobrir qual é a nossa função, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão de vida. Aquilo que a gente tem que fazer. Muitas vezes os propósitos são parecidos. Muitas vezes os propósitos são iguais. Eu sou o vice-dirigente da DEVEC Recreio aqui e o primeiro dirigente é o pastor Davi. O nosso propósito é igual, pastorear vidas, ganhar pessoas. Eu sempre digo que esse é o meu propósito. O propósito de um pastor, que é o meu, é olhar para as pessoas e ver quem elas podem se tornar em Deus e impulsionar elas nessa direção. Então, esse é o meu propósito. Então, nós precisamos descobrir o nosso propósito, porque é isso que dá significado na nossa vida. E como eu faço para descobrir o meu propósito? Primeiro, relacionamento com Deus e com a sua palavra. Você precisa relacionar com Deus. Você precisa ter essa sensibilidade, você precisa de que a vida não é só a matéria, a vida não se resume à matéria, há um transcendente. Então, primeiro, relacionamento com Deus, com a sua palavra. Segundo, as coisas que você tem uma aptidão para fazer. Isso também está relacionado ao seu propósito. Terceiro, aquilo que te incomoda. Pode ser que você tenha sido chamado para mudar isso, com a aptidão que você tem. Quarto, para onde você sente sempre a vida te empurrando, o fluxo da vida te jogando. Isso está relacionado também ao seu propósito. Quinto, enquanto você não descobriu qual é o seu propósito na vida, vai fazendo o seu dever na vida. Tem muita gente que diz, não, enquanto eu não descobrir meu propósito, eu não faço nada. Não, vai fazendo aquilo que está te aparecendo para fazer. E aí, enquanto você faz aquilo que está aparecendo para fazer, uma hora você vai dar um estalo e vai descobrir o que é para você fazer especificamente o teu propósito. Então, a gente tem esses meios de descobrir o propósito. E quando a gente vai para a Bíblia, que o nosso papo é um papo bem cristão, a gente vê que, por exemplo, o Moisés. Moisés nasceu em um contexto onde ele era filho de uma escrava e ele não poderia nem ter nascido. Já que a gente está falando de nascimento de bebê bastante hoje, havia um decreto de Faraó que todos os meninos que nascessem, todas as crianças que nascessem do sexo masculino teriam que ser lançadas no Rio Nilo para morrer. Aí Moisés nasce nesse contexto, não poderia nascer. A mãe dele esconde ele era um escravo. Quando ele chega a uma determinada idade, ela coloca ele no Rio Nilo e se despede porque ela não quer ver a morte do menino. Aí a filha de Faraó desce ali e vê o menino, tem compaixão dele. Olha o propósito de Moisés. Aí chama a irmã do menino, diz assim, traz uma mulher para criar esse menino. Aí ela, que era a Miriam, traz a Joquebede, que era a mãe de Moisés, e aí Moisés é criado na casa dele mesmo. Quando ele é desmamado, ele é devolvido para Faraó. Então, olha o fluxo da vida de Moisés empurrando ele em direção ao governo. Ele foi ser criado pela filha de Faraó, ou seja, o fluxo da vida está empurrando ele na direção de liderança. Outra coisa, quando ela devolve, ela diz assim, o nome dele vai ser Moisés, porque das águas eu tenho tirado. Então, olha o fluxo da vida dele empurrando ele, das águas eu tenho tirado. A vida de Moisés é toda envolvendo água. Ele foi escapado, ele escapou da morte quando bebê nas águas, foi nas águas que a filha de Faraó achou ele.
Depois, um dos sinais do ministério dele foi nas águas. Deus disse assim, pega a água e joga no chão. Quando ele jogou, virou sangue. Um dos maiores sinais dele no Egito foi na água, quando ele bateu no rio Nilo, virou sangue. E um dos maiores milagres do ministério de Moisés foi a abertura do Mar Vermelho, na água. Ele deixou de entrar em Canaã por causa de água também. O povo começou a pedir água a ele, ele ficou revoltado, bateu na rocha em vez de falar. Então, você vê como é que o fluxo da vida de Moisés estava empurrando ele para aquilo. Só que a Bíblia diz que quando ele fez 40 anos, ele desceu onde moravam os irmãos dele hebreus, ele ficou indignado com o tratamento. Olha a indignação dele fluindo, o propósito dele empurrando ele, se revelando para ele. Só que ele se indignou e matou um egípcio. Nisso que ele matou o egípcio, ele escondeu o egípcio na areia, a notícia correu e Faraó começou a querer matar ele teve que fugir do Egito para o deserto. Aí a gente vai vendo o propósito de Moisés. No deserto, depois de 40 anos, ele tem um encontro com Deus ali. E Deus fala, volta agora, porque você vai libertar o meu povo. Então Moisés tentou libertar um egípcio da mão de um hebreu e foi uma besteirada tremenda que ele fez. O que Deus tinha para Moisés não era libertar um hebreu do jugo opressivo de um egípcio, era libertar todos os hebreus do jugo de Faraó. Então, sem a experiência do transcendente com Deus, Moisés libertou um hebreu de um egípcio. Matou o egípcio, enterrou na areia e deu problema. Agora, com a ajuda de Deus, ele libertou o povo hebreu inteiro do Egito. Então a gente aprende com isso que não dá para excluir Deus dessa matemática para a gente descobrir o nosso propósito. E só nele a gente consegue ser de fato tudo aquilo que a gente nasceu para ser. Quando a gente fala dessa questão de propósito, de potencial, de vida, de ser, esse é um assunto que tem me encantado muito. Porque na prática pastoral a gente olha para uma pessoa muitas vezes e a gente vai percebendo o que essa pessoa pode ser em Deus. E a gente vai dando conselho e direcionando, porque quando a gente olha de novo para a Bíblia, a gente tem Davi. Ele não nasceu rei, ele nasceu pastor de ovelhas, mas ele tinha um potencial para ser rei e foi um grande rei. Esther, ela não nasceu rainha, ela nasceu e os pais dela morreram, então ela era uma órfã de pai e de mãe, foi criada pelo tio, mas ela tinha um potencial para ser rainha e foi rainha. E a gente tem o Moisés, nasceu escravo, tinha potencial para ele, foi líder. Então todos nós temos um potencial para ser algo, para encontrar o nosso propósito e ser tudo aquilo que Deus planejou para nós sermos. E eu acredito que o significado da vida está aí. Nós descobrimos o nosso propósito, usarmos o nosso potencial nessa direção para a gente ser tudo aquilo que Deus quer que a gente seja, fazer tudo aquilo que Deus quer que a gente faça, alcançar o que Deus quer que a gente alcance. A gente diz muito que graça é favor imerecido, só que eu acredito que graça também é favor capacitador para você ser o que Deus quer que você seja, fazer o que Deus quer que você faça e chegar onde Deus quer que você chegue. Tem um poema, eu gosto muito de ler poemas, tem um poema do Manuel Bandeira, que o título do poema é curioso, é Pneumotórax. Aí o Manuel Bandeira tem um verso nesse poema que ele diz assim, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Essa é a maior tragédia. É a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. É você deixar passar e você não ser tudo aquilo que você poderia ser. Você não chegar onde você poderia chegar e não alcançar o que poderia alcançar. Só que a proposta do reino é de uma nova vida e nessa vida você botar para fora todos os talentos que Deus te deu e você ser tudo o que Deus quer que você seja. Você faça tudo o que Deus quer que você faça. Tem um hino antigo que dizia assim, que não passe de nós o teu espírito e que tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante uma outra geração que vá adiante, que venha sobre nós e se realize todo o teu querer. Então esse hino é muito bonito e fala justamente sobre isso. E a questão do Moisés, ele identificou o movimento que Deus estava fazendo com ele, sendo que ao invés dele ampliar a sua visão na visão de Deus, ele fez o contrário. Ele trouxe o propósito na visão limitada do homem. E aí ele falou, não, agora é um egípcio contra um hebreu, a ponta da faca e tá tudo certo. Mas aí Deus está falando, não é assim que funciona o propósito. O propósito é o homem abrir mão de si para chegar numa visão ampla de Deus. É identificar o que Deus está querendo através da nossa visão limitada. Então, o propósito ele também está ligado nisso. Você identificar o que Deus está querendo e a amplitude que Deus quer fazer levar. O propósito é muito maior do que a pessoa. Então a gente não pode limitar o propósito no nosso tamanho. O propósito é 1000 vezes maior, infinitamente maior do que o ser humano. Jesus é prova viva disso, porque Jesus passou, cumpriu o seu propósito e agora os 4 cantos da terra sabem o que Jesus fez. Ou seja, o propósito dele foi muito mais além
do que um ser humano poderia anunciar. O que ele deu de entrega no seu propósito atingiu o mundo inteiro, né? Foi a entrega que o mundo todo descobriu. Então, identificar o propósito é interessante, é necessário, é fundamental para a gente cumprir a nossa missão, né? Mas a gente não pode em nenhum momento limitar o nosso propósito do tamanho limitado do homem. Nós devemos trazer o nosso propósito e falar: Deus, o que tu queres que eu faça? Aonde tu queres que eu vá? O que tu queres que eu entregue? Para quem tu queres que eu faça? E aí você vai começar a sair da jogada, tirar o braço do homem, né? E vai viver de fato o propósito que foi a vontade boa, perfeita e agradável daquilo que Deus já criou para a sua vida. Exatamente. Né? O que Deus tinha para Moisés era libertação, era liderança. E foi o que ele tentou fazer inicialmente sem Deus e deu um problema para ele. E depois ele fez com Deus e foi bem sucedido. E eu penso que quem está do outro lado, você tem um médico, você tem um advogado e com certeza muitas dessas pessoas o propósito dela envolve a área delas. Eu já citei uma vez aqui a questão da reforma protestante. É muito importante, um dos princípios da reforma é o somente a Deus a glória. Se tinha uma visão antes da reforma protestante de que o único trabalho que glorificava a Deus era o trabalho sacerdotal dos líderes na então igreja romana. A partir da reforma se teve o entendimento de que tudo é para a glória de Deus. E é a exatidão daquilo que Paulo disse: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Faças tudo para a glória de Deus. Então, se eu sou um advogado, eu sou um advogado para a glória de Deus. Se eu sou um médico, eu sou um médico para a glória de Deus. Se eu trabalho com uma mídia, eu trabalho com mídia, eu sou para a glória de Deus. Se eu sou um pastor, eu sou para a glória de Deus. Se você é um arquiteto de startup, um empresário, você é um empresário para a glória de Deus. E aí, quando a gente tem esse entendimento de tudo que na nossa vida é feito, deve ser feito para glorificar o Senhor, cara, tudo flui. As coisas vão se encaixando, se conectando. Isso tem muita menção também em fazer justiça, fazer justo, fazer honesto, né? A Bíblia também, a todo tempo, fala sobre justiça, que Deus é justo e tudo mais. Teve uma vez que me perguntaram: Deus é bom ou mal? E eu respondi: Deus é justo, porque Ele é cumpridor da sua palavra. Porque se você, por exemplo, pegou o Joãozinho que roubou o Pedro na rua, e aí Deus é o juiz, né? O juiz ele não vai nem fazer o bem com João, nem com o Pedro, ele vai fazer a justiça. Então, para o João que roubou, Deus é mau. Mas para o Pedro que foi roubado, Deus é bom. Então, Deus ele é justo, ele é cumpridor da sua palavra. Depende se você está a favor da justiça para entender que Deus é bom, ou se você está contra a justiça e vai dizer que Deus é mau. Então depende muito do nosso posicionamento perante a justiça. Então, quando Deus fala, faça tudo para a glória de Deus, é justamente isso: faz o bem, faz o justo, faz o honesto, abençoa vidas através, inclusive, do seu trabalho, que pode ser ligado ao seu propósito. Existem propósitos profissionais, né? E existem também os propósitos ministeriais, né? Mas, independente de qual é o seu propósito, faça o bem, faça para a glória de Deus, faça o honesto, faça o justo. A justiça vai chegar e vai ser cumprida em Moisés. Ah, mas Deus foi mal com Moisés? Não, Deus foi justo, porque Ele deu a direção, Ele falou: isso aqui é o certo. Faz o certo e colhe o fruto de fazer o certo. Agora, tem gente que faz o mal e vai colher o fruto de fazer o mal, né? A lei da semeadura, ela é infalível, ela é inquebrável. Tudo que o homem semear, assim ele vai colher. Então, tá plantando justiça, você vai colher justiça. Está plantando coisa boa, você vai colher o favor de Deus a seu favor. Agora, se você está insatisfeito com o que você está colhendo, é porque automaticamente você precisa mudar a sua semeadura. A lei da semeadura é igual à gravidade. Você não precisa ter fé para experimentar. Você pode nem acreditar na gravidade, mas se eu soltar o meu celular aqui, ele vai cair no chão. A lei da semeadura é assim: você não acredita em nada, mas vai plantando coisa ruim, sem acreditar vai voltar tudo. É verdade. Então, terminando esse novo quadro, que você possa aí identificar de fato o seu propósito, cumprir o seu propósito, levar o seu propósito na dimensão de Deus e não reduzir a dimensão do seu propósito em Deus para a visão do homem, para a limitação do homem, né? E que, acima de tudo, você venha a ser um cumpridor da justiça, da parte boa, e que tudo que você venha fazer, que seja para a glória de Deus. Obrigado, meu pastor Bruno. Tamo junto.
E vamos que vamos pro próximo bloco, né? Vamos nessa.